Você vai assistir agora uma mensagem de fé com o pastor Valdir Gomes. Então vamos lá, povo de Deus. A nossa mensagem de hoje, que o pastor quer trazer para você hoje, é essa aqui, olha. Não se iluda com a religiosidade. Então vamos lá. Presta atenção no que a gente vai aprender. Olha essa leitura. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Sinagoga é aquilo que nós aqui chamamos de igreja, tá? Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida, né? Mirrada, atrofiada, né? Atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam a Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Você vai encontrar isso em Lucas, a partir do versículo 6, tá? Essa história. Muito bem, vamos lá, povo de Deus. Olha como é interessante essa história. Jesus, ele foi para a sinagoga, a igreja, o templo. Aí cada religião, então, tem um nome que dá ao seu local de reuniões, né? Templo, sinagoga, loja, centro, enfim, o nome que for. Jesus foi, no caso, na sinagoga, que para nós seria a igreja, e está ensinando. Vocês percebem sempre aquilo que o pastor fala? Jesus não pregava, a pregação. Jesus ensinava. E os ensinamentos de Jesus, eles eram muito interessantes, porque não eram aquelas pregações religiosas, aqueles sermões. Ele meio que conversava com as pessoas, dando exemplos, utilizando histórias, né, chamadas parábolas, coisas simples. Dependendo do local onde ele estava, ele se valia daquele ambiente para trazer uma história, uma mensagem que fizesse a pessoa compreender o que ele queria ensinar. E ele está ali, não sei exatamente qual o ensinamento que ele estava dando naquele exato momento, mas a verdade é que tinha pessoas doentes ali. Dentre esses tinha um homem que tinha uma mão encolhida, né? Uma mão mirrada, coitado, não sei porquê. E o que mais impressiona é que quem eram os escribas, quem eram os fariseus? Eram uma classe muito respeitada, digamos assim, de religiosos. Eram os bambambãs da época da religião. Aqueles que, os escribas eram os que conheciam a Deus, digamos assim, eram os que tinham a chave do reino de Deus, era eles quem levava, digamos assim, né, as pessoas até Deus. Para ir a Deus, a pessoa tinha que passar por eles, coisa desse tipo, meio que como nos dias de hoje, né, tem os grandes religiosos, né, padres, pastores, tal, sacerdotes aí em geral, que são os bambambãs do reino de Deus. Esses camaradas, eles não estavam nem aí para as pessoas.
eles estavam preocupados com a posição de destaque deles, porque onde eles chegavam, eles eram, venerados. Eles estavam preocupados com os ganhos deles, porque eles acabavam ganhando muito, tanto prestígio como dinheiro também. E nessa época, Jesus estava pregando, por isso que eu disse que Jesus podia ser taxado hoje em dia como intolerante religioso, porque ele pregava muito para que o povo abrisse os olhos contra esse tipo de pessoa. Ele não media palavras e abertamente ele dizia que essas pessoas elas eram como cobras, víboras. Olha as palavras dele. João Batista também já dizia isso. Eles eram víboras, cobras. Eles não eram dignos de confiança. Jesus chegou ao extremo de dizer que eles eram como um sepulcro caiado, ou seja, um sepulcro que por fora, se pinta todo bonitinho, mas por dentro tá podre. Então, os ensinamentos de Jesus contra essa classe era muito assim, digamos, agressivo. Mas por quê? Porque Jesus estava por aqui com a mentira, com a falsidade deles, enquanto o povo estava sofrendo. E para vocês terem uma ideia do caráter desses homens, é só vocês prestarem atenção nessa pregação aqui, nessa passagem, ó. Veja, lá no meio daquele culto tinha certamente tinha outros doentes, mas qual era a preocupação deles? Eles não estavam preocupados com o doente. Vejam que eles estão observando Jesus para ver se Jesus curava aquele homem no sábado, porque assim eles poderiam acusar Jesus. Mas, pastor, acusar de quê? Acusar de Jesus ter transgredido a lei. Prestem atenção para que vocês consigam entender. Transgredido a lei. Porque existia a lei de Moisés, que dizia que no sábado não se podia fazer nada. Sábado era um dia de descanso. Era o dia do Senhor. A única coisa que você podia fazer era servir a Deus, mais nada. Então, por isso que as pessoas iam para a sinagoga no sábado. Mas eles levavam isso ao pé da letra, assim, que eles entendiam que se a pessoa fosse curada, se você ajudasse alguém, se você fizesse qualquer coisa de bom para alguém, isso era quebrar ou transgredir essa lei. Como eu disse para você, veja, o religioso, ele faz de tudo pelas doutrinas da sua religião e não por Deus. Ora, Deus é Pai, Deus é amor. Nunca, jamais você estender a mão para abençoar uma pessoa, para ajudar uma pessoa, iria de maneira nenhuma ferir aquilo que Deus quer. Muito pelo contrário, Ele quer exatamente isso, que a gente seja misericordioso, bondoso, benevolente com as pessoas. Mas eles não estão nem aí. Estão nem aí. O religioso, ele não se preocupa com a ovelha, com as pessoas. Ele não se preocupa. Ele se preocupa com a sua religião, com a sua posição. Eles não estão ali preocupados se aquele homem está doente. Eles estão ali preocupados se Jesus vai quebrar a lei. Se Jesus vai desobedecer aquela doutrina. Ah, se desobedecer, ele vai para o inferno. Olha, o que a gente vai fazer? Olha que maldade, povo de Deus. Não é o que a gente vai fazer para ajudar aquele que está precisando. É o que a gente vai fazer com aquele que é nosso adversário. Você está conseguindo compreender o pastor? Quem está conseguindo pegar esse espírito? O que eu
peço para vocês entenderem, povo de Deus, que ser de Deus não é esse tipo de coisa. Ser de Deus não é assim. A gente não foi chamado para defender religião nenhuma. A gente foi chamado para servir a Deus. E uma pessoa que ela realmente tem um encontro com Deus, ela se compadece de quem sofre, de quem chora. Por exemplo, o religioso é aquele que está espalhado nas igrejas em geral, que não se compadece com quem precisa. Uma coisa que acontece muito dentro das igrejas em geral: se uma pessoa comete um erro, uma falha, que todos nós estamos sujeitos a cometer, os de dentro da igreja, que se julgam os santos, os perfeitos, aqueles que já estão praticamente no céu, em vez de estender a mão para ajudar aquela pessoa a ela se levantar, a ela se arrepender, a ela largar aquele pecado, eles vão fazer de tudo para botar essa pessoa para fora. Olha que coisa incrível. Eles vão dizer que aquela pessoa ela não é digna, eles vão condená-la, vão usar a própria Bíblia, versículos bíblicos para condenar aquela pessoa, e de maneira que aquela pessoa ela vai se sentir completamente isolada, excluída, sem forças, ela já está no erro. O que acontece? Então eu vou embora, vou sair daqui, que aqui não é o meu lugar. E Satanás, muito malandro, fica lá no mundo de braços abertos, chamando: vem para cá, tá vendo? Aí não é teu lugar não, essas pessoas não te amam não, aqui a gente te ama. E aí é onde a gente vê muita gente boa, muita gente de Deus se afastando, esfriando. Hoje existem pessoas que não estão nem aí mais para a igreja, para Deus, perderam a fé, perderam a confiança. Elas até dizem assim: eu não deixei de acreditar em Deus não, eu só não quero mais saber dessas igrejas. Mas a verdade, povo de Deus, que se você está longe, se você não ora, se você não lê a Bíblia, aos poucos você vai se apagando, infelizmente. E aí o brilho do mundo vai se tornando cada vez mais forte na sua vida. Mas, por quê? Porque dentro da sinagoga, dentro da igreja, está cheio de fariseu, que não está preocupado com a felicidade das ovelhas, está preocupado com a sua posição, com a sua religião, em defender a sua ideia. Não é assim que é o certo. Se surgir uma outra pessoa com uma ideia diferente, não, isso é heresia, isso é bruxaria, isso é o inferno. Por quê? Porque é diferente do que ele pensa. Olha a atitude de um filho de Deus. Então disse Jesus a eles: que vos parece? Ele está perguntando aos religiosos: é lícito, ou seja, é correto no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Olha que pergunta forte. Salvar a vida ou deixá-la perecer? Jesus sabia das intenções daqueles homens. E aí Jesus lança essa pergunta que é fantástica: o que é bom no sábado, permitido, já que é sábado, né? Fazer o bem ou fazer o mal? Porque curar uma pessoa doente, eu entendo que é fazer o bem. Na cabeça deles isso não pode. Agora, planejar, olha só, planejar o mal contra uma outra pessoa, se utilizando do sofrimento de uma terceira pessoa, isso para ele pode. Quem está entendendo o que o pastor quis colocar? Olha a pergunta de Jesus. Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então, na cabeça de vocês,
Ajudar uma pessoa doente não pode, porque é transgredir o sábado. Agora, planejar a maldade contra uma pessoa utilizando a dor de outra, pode, né? Isso não tem nada de ruim, não. E isso não quebra o sábado. O religioso é assim, povo de Deus. Ele é capaz de fazer algo muito ruim e achar que ainda está agradando a Deus e criticar outro por estar fazendo o bem só porque ele não concorda. Quem está compreendendo, pastor? Entenderam direitinho, povo de Deus, o que é o espírito religioso? Como é demoníaco isso? Então, vou ficar olhando. Se Jesus curar no sábado, ele está errado. Ele vai ser condenado porque ele quebrou o sábado. Mas eu estar desprezando a dor e utilizando a dor de uma pessoa só para ter do que acusar o meu adversário, isso não é ruim. Não tem nada de ruim, não. É aquela pessoa que ela defende uma coisa na igreja, não, porque isso, porque aquilo, não, porque não pode tomar santa ceia assim, porque não pode usar roupa assim, não pode usar batom, não pode usar brinco. Ai, meu Deus do céu, ela, olha, tá usando calça comprida, essa irmã, ela vai para o inferno porque tá de calça comprida. Isso é pecado na cabeça dela, mas ela não considera pecado isso. Olha, presta atenção. Olha, irmã, vem cá que eu vou te falar uma coisa. Você conhece a irmã Maria? Olha, a irmã Maria está em pecado, porque a irmã Maria usa calça, a irmã Maria usa maquiagem, ela vai para o inferno. Fofoqueira, ela não acha que a fofoca seja errado. Onde é que eu estou? É aqui? Para ela, a fofoca pode, povo de Deus. Quem está compreendendo, pastor? Será que eu estou conseguindo ensinar para você? Diz para mim se eu estou conseguindo. Infelizmente, povo de Deus, a religião está cheia de gente assim. A dor, o sofrimento, não importa. O que importa é a religião. Aí Jesus pergunta, então para vocês o certo é deixar o homem sofrer. O homem sofrer. Vocês tramarem a maldade. Isso para vocês é certo. Agora, eu estender a mão para ajudar ele, eu estou errado. O religioso, ele faz o mal como se fosse o bem e toma o bem como se fosse o mal. E aí Jesus faz isso, olha. E olhando ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Povo de Deus, eu não preciso nem dizer para você que aqueles sujeitos ficaram furiosos, né? Furiosos. Olha só, ficaram furiosos porque Jesus curou uma pessoa. Amém? Como é que pode isso? Onde está Deus nisso? Como pode alguém ficar com raiva de outra ter ajudado quem está sofrendo? Então, povo de Deus, qual é o espírito dessa mensagem? O espírito é: Deus não busca religiosos, tá? Deus busca filhos. Faz esse pedido: Senhor, me transforma em filha, me transforma em filho de Deus. É bom esse pedido? Porque, claro, a gente tem necessidades, tal,
Mas será que esse pedido supre as nossas necessidades? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, Deus, me transforma em teu filho. Chegou a hora de entrarmos no reino de Deus através da oração. Dobre seus joelhos, eleve os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus. Querido e amado povo de Deus, essa palavra tocou no seu coração? Se tocou, conversa com o Senhor agora e diz para Ele: Pai, eu não quero ser uma pessoa religiosa. Eu não quero, Pai, defender religião. Pai, eu quero ser filha. Eu quero ser filho. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. E eu quero, através da minha vida e do meu testemunho, ser um instrumento do Senhor neste mundo. Jesus, ele mostra para a gente, povo de Deus, o que é ser filho de Deus. Aqueles homens, eles eram importantes dentro da religião, mas completamente desconhecidos por Deus, porque eles não sabiam, na verdade, o que era ser de Deus, filho de Deus. Jesus não era ninguém para a religião deles, mas Jesus mostra para eles o que é ser filho de Deus. Como que um filho de Deus, ele age. Como que um filho de Deus faz. Que hoje o Senhor, ele possa fazer isso na minha vida. Povo de Deus, para a gente ser de Deus, não precisa ninguém conhecer a gente, não precisa ninguém saber quem somos nós, não precisa de holofotes, luzes nem aplausos, só precisa que Deus saiba quem somos nós. Atitudes que nós tomamos, sabe? Coisas que fazemos, povo de Deus, coisas que nós realizamos, que só Deus sabe, mas que abençoa vidas. Orações que você faz, sabe? Ajudas que você dá, dízimos que você envia, oferta que você mandou, que eu nem sei quem mandou, nem sei quem é, mas Deus sabe. E você será abençoado, você será recompensada, não pelo pastor Valdir, mas por Deus, pelo Senhor. Seja uma filha, seja um filho, seja
em nome de Jesus. Nesse instante, Deus espera de você atitudes. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus. Tanta gente distante, meu Pai. Tanta gente que já não sabe mais, meu Deus, o que é te servir, porque se decepcionaram com as igrejas, com os pastores, com os padres, com os religiosos em geral. E essa pessoa, meu Pai, ela se sente tão sozinha. Ela sente falta da comunhão, ela sente falta da tua presença. Meu Pai, faz ela se encontrar aqui na Betel. Faz, Pai. Não é porque eu esteja atrás de seguidores, eu estou atrás de irmãos. O que eu mais quero, Pai, são irmãos, são irmãs. É isso que eu busco, Pai. Meu Deus, talvez ela esteja tão triste, talvez ela esteja tão desamparada, sozinha, achando que a vida dela não faz sentido, que a vida dela não tem mais graça. Ô Senhor, faça com que nesta hora tudo mude. Senhor, eu fico imaginando que aquele homem foi para a igreja pensando: é só mais um culto, eu vou porque é minha obrigação, mas eu sei que nada vai mudar. Mas quando ele teve um encontro contigo, Pai, que ele foi curado, eu fico imaginando que aquele dia, meu Deus, tenha sido o dia mais feliz, foi o melhor sábado da vida dele. Meu Pai, eu peço a mesma coisa para o Senhor hoje. Talvez esta irmã, ela já tenha participado de tantos cultos, sabe, Senhor, tanta religiosidade, mas nada aconteceu. Meu Pai, então faça acontecer hoje, faça com que hoje se cumpra a palavra que eu coloquei no título deste culto, que hoje será o melhor sábado da vida dela, um sábado profético, onde aquilo que ela mais deseja acontecerá. No início deste culto, eu pedi que eles escrevessem, Pai, o milagre, a graça que eles mais desejavam que o Senhor fizesse. Oh, meu Pai, meu Deus, e eu estou te pedindo isso agora. Faz na vida deles o milagre que eles mais sonham, que eles mais precisam. Eu imagino que aquele homem, o que ele mais queria na vida era ficar bom daquela mão. Meu Pai, ele conseguiu naquele sábado. Senhor, seja o que for, meu Deus, que ela consiga hoje, que ele consiga esta graça hoje. Atende, Jesus. Jesus, atende isso nesta hora. Faz o milagre que essa pessoa mais precisa na vida dela hoje, meu Pai. Responde, meu Deus. Faz assim, ó soberano, em nome de Jesus, meu Pai. Ô povo de Deus, creia nesta hora que o Senhor, Ele está te ouvindo, Ele está te atendendo nessa hora. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pela tua graça.
Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Eu te agradeço, Pai, porque sei que fui atendido e este povo será muito abençoado. Por favor, pegue a sua água. Esse momento, ele é profético, ele é maravilhoso. Levante ela para os céus e pense no pedido que você fez, no maior milagre, na bênção que você quer alcançar hoje. Pai, transforma esta água nesta bênção, neste milagre. Quando nós bebermos, que o Senhor nos conceda a graça de alcançar essa resposta. No nome de Jesus. Beba, mas beba pensando no teu milagre, na tua bênção. Aleluia! Espero que a mensagem de hoje tenha te abençoado. E se te abençoou, eu peço a você para compartilhar com 7 pessoas que você conheça, para abençoar elas. Se te abençoou, eu peço para você compartilhar no status do teu WhatsApp. E, repito, se aí do lado direito seu tiver uma palavra num botão vermelho escrito inscreva-se, eu peço para você apertar, é muito importante. Você não vai pagar nada, pode apertar, tá? Você vai estar escrevendo teu nome aqui no livro e se inscrevendo aqui no canal. Se no Facebook lá em cima tiver a palavra curtir ou seguir, aperta também, tá bom? E manda um abraço para mim, manda, porque eu quero receber seu abraço, saber que você se preocupa comigo, me deixa muito feliz. Saber que você está junto comigo aqui me deixa muito feliz. E receber um abraço seu, eu ganho o meu dia, tá bom? Que Deus te dê um sábado maravilhoso. Que Deus te dê um sábado de muitas vitórias. Que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele te dê paz, hoje, amanhã e sempre. Que toda Betel diga amém, digam eu recebo. Meu abraço, muito apertado, eu te amo e você é muito importante para mim, tá bom? Grande abraço, povo de Deus, fica com Jesus, tá?